Aguenta firme que depois eu vou ficar 3 domingos sem mostrar minha cara aqui, tá? Pra vocês recuperarem e sentir saudade de mim de novo, amém? Olha só. Alguém estava... eu vou fazer um adendo aqui. Quem estava na terça-feira que a Edna ministrou? Levanta a mão. Só tem um adendo para fazer aqui. Acho que tinha mais gente que não está aqui hoje. Na ministração da Edna, que foi uma bênção por sinal, ela falou, dentro do contexto, de mulheres que eram contratadas para chorar. É uma profissional, né? Na minha cabecinha, eu sempre chamei de Margarida. Eu falei no dia. Mas a profissão é carpideira, tá? Mulheres que são contratadas para chorar nos velórios. Porque quanto mais chorava, mais importante chamada era a pessoa. A gente já é falciane desde, do tempo né? Mas enfim. Mas é só esse adendo, viu, Edna, que eu falei naquele dia, mas o nome certo é carpideira. E ganha dinheiro para fazer. Mas se fosse para ganhar dinheiro para chorar, eu podia fazer isso. Acho que eu ia ficar rica. Mas amém. Vamos lá. Agora você lembra, faz um tempo, mas você lembra sobre quem eu falei na última vez que eu ministrei? Não? Não lembra quem é o cara? Faz tempo, né? Eu não lembro nem o que eu jantei ontem, vou lembrar de quem que você falou. Eu falei sobre Josué, né? Falei sobre o né? Isso, sabia, né? Eu falei sobre Josué e o chamamento dele, que foi um homem incrível, muito usado por Deus. Ele era um militar, um estrategista do Senhor, chamado para conquistar reinos para o Senhor. E foi isso que ele fez, né? Seguindo o ministério de Moisés, que foi o libertador, ele era o conquistador. Então Moisés veio para tirar o povo do Egito, né, deixar o povo livre, e então Josué fez a outra parte, que era agora como livre, vocês vão conquistar terras para o Senhor, né, e reinos, né, quando tinha o domínio daquelas terras, a cultura do reino era implantada ali, amém? Vou continuar um pouquinho com Josué, nós vamos lá para Josué 3, nós vamos falar dele mais um pouco, porque o cara é uma bênção tremenda. Pois bem, ele chamou, né, no capítulo 1, foi o que eu ministrei da outra vez, está aí na sua Bíblia maravilhosa, foi chamado, o Senhor falou para ele ser forte e corajoso, que ninguém ia poder vencer aquele povo, que o Senhor ia entregar a ele aquilo que estava no coração de Deus, se eles o obedecessem, né, e seguissem as direções de Deus. Pois bem, agora eles estão a caminho de Jericó, que era uma cidade que foi tomada por eles, mas antes disso, eles tinham que passar para o outro lado do rio, né? Então nós vamos falar, você já deve ter ouvido falar muitas vezes sobre a travessia do rio Jordão. E vamos ler, lá em Josué 3, no versículo 1, diz assim: de manhã bem cedo, Josué, obrigada a Deus, de manhã cedo Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor e seu Deus e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois lá vocês nunca passaram, ou vocês nunca passaram por lá. Vamos dar uma paradinha aí no 4. A Arca da Aliança era a presença de Deus. Como o Espírito Santo não habitava neles, Jesus não tinha vindo ainda cumprir, né, o seu ministério, o Espírito Santo ele falava e saía, né? Falava, assim, trazia a palavra e ia embora. Ele não ficava morando dentro das pessoas, né? E nesse momento da história do povo de Israel, a arca era a presença de Deus, né? Por isso que muita gente fala que hoje nós temos a arca dentro de nós, né? Essa presença maravilhosa.
Então ele está falando assim, olha, vocês vão seguir a arca. Um detalhe muito interessante, eles falam, dão distância para você ver para onde essa arca está indo, porque vocês nunca passaram por lá. O que o Senhor estava falando aqui, esse lugar onde esse povo estava era desconhecido deles. E a única direção que eles tinham era a arca, que era a presença de Deus. Então, na nossa vida, muitas vezes a única referência, e aliás tem que ser a primeira referência, vai ser a presença de Deus. Deus é a nossa direção. A palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, é luz para o meu caminho. Onde eu conheço e onde eu não conheço. Esse povo estava vivendo um desafio enorme, inclusive de fé, porque eles não sabiam onde iam parar, mas estavam sob o comando de um homem que ouvia a Deus. E havia a garantia de que se eles obedecessem, eles iam ser vitoriosos, né? Seguindo as direções daquele homem. Então, nesse momento, o foco era a presença. Onde estava a Arca da Aliança era o rumo que eles tinham que tomar. E na nossa vida a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem muitas informações e a gente tem o nosso coração, que a palavra diz que é enganoso. Enganoso é o coração do homem. E muitas vezes o nosso coração nos leva para direções que o Senhor não está. Não era aquele caminho, não era aquele lugar. Ou então a gente procura percorrer lugares que na nossa vida que a gente já conhece. E o nosso cérebro faz muito isso, porque ele procura caminhos conhecidos para economizar a energia. Ele sempre vai por aquilo que ele já sabe que é certo. O nosso cérebro humano, que tem que estar sujeito ao Espírito Santo. Por isso que nós pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração durante o louvor. Senhor, olha para dentro de mim, transforma o meu coração. Senhor, faz morada, reina aqui dentro, porque o nosso coração por si só, ele pode nos dar direção errada. E a gente pode estar num lugar onde Deus não mostrou e não quer que nós estejamos. Amém? Continua comigo lá no 5. Olha que interessante. A ordem de Josué para o povo. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Josué estava dizendo para o povo, busquem ao Senhor. Separe o seu coração desse barulho, desse tumulto, dessa malignidade. Tira os olhos das circunstâncias. Não olhe para o seu medo. Olhe para a promessa do Senhor. Não fique com medo. Ou cumpra, né, o conselho do Senhor, a ordem do Senhor de ser forte e corajoso. Por quê? Porque o corajoso não é o que não tem medo. Medo é mecanismo de defesa humano. O nosso cérebro processa o medo para a gente se proteger. Mas nós temos que vencer o nosso medo, que não tem ameaça nenhuma, e sobre a palavra do Senhor a gente pode avançar. E muitas vezes a gente inverte, a gente fica ouvindo medo e não ouve a palavra, não ouve a direção, não ouve o caminho. Então, quando o Senhor diz para Josué, seja forte e corajoso, e ele fala isso para nós, ele está falando, vai ter medo, mas confia em mim. Confia em mim, se separa, se santifica, tira sua mente dessas coisas temporais, tira sua mente dos desgastes, do problema, daquele cenário caótico que você está vendo e olha para mim, olha para a eternidade, olha para aquilo que eu estou fazendo, olha para quem eu sou. Não olhe para a circunstância, olha para quem eu sou, porque o Senhor é eterno, Ele não muda. Amém? Então ele pede aqui santidade, está separado, né, para o Senhor, com os olhos voltados para o Senhor, tipo, santifiquem, se dediquem, busquem o Senhor. E ele injeta fé quando ele fala, porque o Senhor vai fazer maravilhas. Essa palavra é para impulsionar, tipo, creia nisso.
Acredita nisso, porque é a fé que vai mover você. É a fé, nada mais do que isso. O movimento, nosso movimento, ele vem da nossa fé. É a nossa grande motivação, né, do cristão. Então ele fala assim, olha, se santifica e creia. O Senhor vai fazer grandes coisas, vocês vão ver. E esse povo ousou crer, né? Porque eles foram atrás, é porque eles creram. Se eles não tivessem crido, eles viravam as costas e voltavam lá para onde eles tinham vindo, né? Pois bem, agora nós vamos lá, o Josué vai dar um outro comando aqui no 7. E o Senhor disse a Josué... Não, pulei o 6, né, gente? E disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Naquele tempo, né, tinha pessoas que eram separadas, as tribos levíticas, né, sacerdotais, para levar essa arca. Era uma das tribos que era destinada a cuidar dessas questões, né, e carregar, não podia ser qualquer um. Era um rito deles. Hoje todos nós temos acesso à presença. Qualquer um de nós que se dobre diante do Senhor e confesse os pecados e peça perdão e aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, carrega dentro de si a presença que é a Arca da Aliança. Mas lá tinha uma liderança, tinha alguém que tinha que carregar essa presença. E foram os sacerdotes. Eles tinham uma função específica de estar um passo à frente do povo. E hoje nós temos as lideranças ministeriais que têm que estar um passo à frente do povo. Então, pastores, ministros, pregadores, né, ministros do evangelho de todas as formas, operadores de milagres, ministros de cura, ministros de socorro, ministros de hospitalidade, né, que é um dom também, evangelistas, apóstolos, profetas, mestres, todas essas pessoas têm que estar um passo à frente. Ela tem que olhar e ver onde muitas vezes o povo que está vindo atrás ainda não viu, dentro da atuação dela, tá? Dentro do dom que Deus deu, dentro da liderança, do governo que Deus deu a esses ministros. Porque sem muitas vezes a liderança, ali no caso nós tínhamos Josué também como porta-voz do Senhor, muitas vezes essas pessoas, nós, né, a gente se perde, né, porque o inimigo ele está o tempo todo tentando nos confundir. Então, aqueles que têm dons, ministérios, que têm funções dentro do reino, aí eu não estou falando de título de igreja, eu estou falando dentro do reino, que quem chamou foi Jesus, não foi a igreja. A gente vê uma galera aí que tem um título bonito e tal de igreja, não são dessas pessoas que eu estou falando. Eu estou dizendo aquilo que Deus incumbiu você de fazer no reino. Existe uma liderança do Senhor, um dom, uma graça que está sobre você e, através dela, você vai à frente para que as pessoas consigam ser conduzidas naquilo que o Senhor deseja. Vou dar um exemplo, dom de cura. Alguém tem dom de cura aqui? Certeza? Com medo de levantar e falar, vem cá, olha aqui agora, a minha lombar está doendo. Gente, se a pessoa que tem o dom de cura, ela não orar por cura, a cura vai se manifestar, sim ou não? Por ela, não. Deus é soberano, mas por ela, não. Se ela tem o dom de cura, ela tem que orar por cura, e é orar pelas pessoas. Se ela tem o ministério de libertação, ela tem que orar para que as pessoas sejam livres. Se ela tem o dom do ensino, ela tem que ensinar as pessoas para que aquelas pessoas aprendam e gerem frutos. Então, essas pessoas estão um passo à frente, não porque são maiores, mas porque tem uma influência espiritual que pode levar outros a crescer em Cristo também, como igreja. Então, se você é uma pessoa que tem essa responsabilidade, posicione-se. Vá atrás das ferramentas que o Senhor te deu, para que você opere dentro do reino, dentro e fora da igreja, porque tem chamados que são porta fora, é para aquele que está lá fora. Amém? Muito interessante, né? Eles falam, ó, levanta a arca, pega a presença no mais alto e vai na frente.
Pois bem, lá no 7, e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Não era para exaltar o homem, é para que o propósito de Deus se cumprisse com Israel. Deus não estava levantando o nome de Josué por status, para agradar ele, porque ele era bonitinho e forte. Deus estava fazendo isso para que as nações reconhecessem o governo de Deus na vida de Israel. Há um propósito na nossa vida que ultrapassa a gente. Nós somos ferramentas do reino, que devem ser operadas pelo Senhor, não pelo nosso ego. Mas ele existe um objetivo, e é com esse objetivo que Deus estava exaltando Josué, como tinha sido com Moisés. Lá no 8, portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança, quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Deus está falando assim: eu estou dando a direção a você, mas quem vai dar para o povo é você. Eu estou te dizendo o que vou fazer, Josué, mas quem vai liberar o propósito, quem vai comunicar essas pessoas de onde elas têm que estar, é você. E na nossa vida, às vezes a gente se esquiva disso. Eu achei interessante uma moça, eu entendo ela, tá? Perfeitamente. Ela trabalha comigo e ela tem um namoradinho lá no serviço, e os pais não sabem, né? E aí ela contou pro pai, que a mãe é mais difícil. A mãe, ela foi pelo lado mais calmo do negócio, que geralmente a mãe que dá aquela intercedida, né? Tal. Ela foi no pai, no caso ali da estrutura dela. E ela falou: tô orando eu, o namoradinho, e o meu pai para ver se é de Deus, né? Se for bem, se não for... Não, e eu falei uma coisa para ela, que eu entendo ela, mas eu estou dizendo só que Deus vai falar, mas quem vai tomar a decisão é você. Quem vai se desligar dessa pessoa é você. E isso é ruim, gente, isso dói, porque a gente tem apego nas coisas, né? No caso é um relacionamento, é uma pessoa. É difícil a gente desligar, porque tem sentimento envolvido, mas a verdade é que o Senhor pode dar a direção. Mas quem vai agir sou eu. Eu é que vou dizer: não quero você. Você não é para a minha vida, enfim, no caso dela, né? Mas aí a gente estende para todas as áreas da nossa vida. Esse trabalho não é, essa viagem não é, essa pessoa não é, né? Então a gente vai discernindo de Deus aquilo que é dele, e a gente é que vai posicionar essas coisas dentro ou fora da nossa vida. Em algumas circunstâncias, o Senhor intervém, milagrosamente a pessoa vira fumaça. Não vou contar a história aí, que eu não sou obrigada agora a passar vergonha. A pessoa some, puf, tchau, oi, cadê a pessoa que estava aqui, cadê? Pode acontecer? Pode, mas é a exceção. Por quê? Porque Deus quer trabalhar a dependência, a busca em nós. Se ele fizer tudo magicamente, a gente não desenvolve a escuta. A gente não desenvolve sensibilidade. A gente não desenvolve joelho no chão, jejum, oração, choro e busca. Então, essas questões que Deus interfere por amor ou por misericórdia, que as coisas que não são de Deus somem milagrosamente, é a exceção. Na nossa vida ordinária, no nosso cotidiano, é a gente que vai posicionar as coisas na nossa vida. E a gente tem que ser forte e corajoso mesmo, porque muitas vezes vai exigir de nós. Vai exigir que a gente se humilhe, vai exigir que a gente tenha mais paciência quando você já está por aqui, vai exigir que a gente finja que não está vendo, respire fundo, vai exigir que a gente perdoe. Porque se eu não perdoo, automaticamente eu não sou perdoada. Há uma condição espiritual referente ao perdão. Se você não perdoar, a palavra é muito clara: se você não perdoar, os seus pecados também não serão perdoados. Então, esses posicionamentos das coisas na nossa vida para cumprir o propósito de Deus, muitas vezes exige nosso perdão diário.
de gente que vai nos ferir, nos afrontar, nos machucar e até tentar nos tirar da direção que o Senhor nos deu. Amém? Muito bem. Seguimos então para o 9. Então Josué disse aos israelitas, venham ouvir a palavra do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente, Deus na frente. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, carregam a presença, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Muito interessante que a promessa era da abertura do rio, era uma terra que era para eles pisarem a seco, mas você observa que os sacerdotes com a arca, eles põem o pé no molhado, ainda tinha água onde eles pisaram. Então, o fato da gente não ver esse caminho liso, bonito, sequinho, com corrimão e tapete, não quer dizer que não é do Senhor. Às vezes a gente vai ter que pisar no molhado um pouco ainda, em fé, hein? Em fé, para que aquele milagre se opere. E aqui, o Josué está trazendo essa direção. Vocês vão na frente e vocês vão colocar os pés no Jordão e a correnteza vai parar, vai abrir. Isso ele está dizendo, né? Ele está contando a promessa. Ele está contando o contexto, o cenário, para que aquelas pessoas visualizassem e pudessem crer. Para que elas entendessem o que Deus estava fazendo e elas, em fé, santificadas e crendo, conseguissem seguir aquela direção na certeza de que Deus era a vitória, né? Muito bem. Agora eu vou dizer que descia, parou de correr. Não, eu vou ter que ir no 15 mesmo, gente, perdão. A minha irmã tecnológica fica doida. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, tinha água lá. Aí dá aquele medinho, né? Meu Deus, essa água vai ficar aqui, essa água não vai sair. A gente tem uma impaciência, né? A gente tem um negócio, mas essa água não vai sair logo daqui, pelo amor de Deus. A gente tem que atravessar, vai ter um mundo de rio e eu tá molhado. Mas o Senhor quer que a gente confie no que Ele está dizendo. Nós temos que ser um povo que manifesta fé e confiança naquilo que o Senhor faz. E muitas vezes, gente, assim, infelizmente, nós estamos vendo uma geração tão bombardeada, mentalmente sobrecarregada, que a gente é o primeiro a dizer que não vai dar certo. Então, o crente sem fé, o cristão sem fé, ele não tem efeito nenhum nessa terra. O cristão foi feito para ter fé. Ele é feito de fé. Ele é feito de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Então ativa a sua aí. É aqui, né? Obrigada, minha. Pausa para hidratação. Gostei do termo. Aprendi, ó, aqui, ó. Pô, aqui tem outra hidratação. Vamos lá. Então, nós vamos ativar a nossa fé, amém? Amém ou não? Ah, tá. Muito bem. Bom,
No 16, agora sim, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Totalmente é seco, viu? Terra seca. E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Você entendeu, dentro desse contexto, que primeiro Josué falou, depois aconteceu. Primeiro o Senhor vai falar, gente. Não é que ele vai contar os detalhes, mas o seu coração tem que estar com os olhos firmados nele. O nosso coração tem que estar crendo. O nosso coração tem que esperar no Senhor. A nossa confiança tem que estar nele. Então, aqui, o Josué traça todo o cenário em detalhes. Às vezes o Senhor não vai fazer isso. Mas na nossa busca diária, a gente tem que crer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que o Senhor conhece as nossas necessidades, como diz a palavra, antes da gente pedir. Que o Senhor faz infinitamente mais, como diz a palavra, do que a gente é capaz de imaginar. Essas coisas têm que estar dentro do nosso coração. Esse cenário, esse falar de Deus tem que estar claro para nós. Esse falar, a palavra do Senhor, tá? Não precisa ser um cenário tão específico, mas a palavra, o valor, o desejo de Deus tem que estar claro no nosso coração, amém? Muito bem. Eles atravessaram, né? O que o Josué tinha falado aconteceu. E aí no 17, os sacerdotes carregavam a arca da aliança do Senhor, ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou e pisaram, em terra seca, porque o Senhor é fiel. É uma característica do Senhor, Ele é fiel. Aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele disse que Ele tem poder para fazer, assim é. A gente pode pôr o pezinho no molhadinho e gelar o corpo inteiro de medo, mas o Senhor é poderoso, fiel, maravilhoso, soberano para fazer tudo aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida, se a gente colocar o nosso pé, às vezes, no molhado. Aí dói, né? Às vezes no molhado. Muito bem. Lembrando que a arca, neste texto todo, fala da presença do Senhor, que você vai manter viva na sua vida através da leitura da palavra, do jejum, da busca, da oração, da comunhão, do serviço. Eu orei por bastante gente assim na minha vida já. E foi uma coisa tão espontânea, assim, nunca foi uma coisa que alguém falou, Denise, vai lá, ora pelas pessoas. Tanto que eu tenho uma certa liberdade de orar pelas pessoas, porque eu já fiz isso bastante. Não tem esse pudor, né? Vamos dizer assim, esse receio de chegar em quem eu conheço, quem eu não conheço, enfim, não tenho isso. Mas eu digo que o fato de sentir o coração daquelas pessoas, quando eu orava por elas, me ensinou absurdamente sobre Deus. Então, muitas coisas, é lógico, eu tive um grande pastor, que é um mestre na palavra, que me deu todas as bases, e por isso eu estou aqui hoje. Né? Se não fosse por ele, se não fosse pelo ministério daquele homem, talvez eu não estaria falando com você hoje. Mas ele me fundamentou na palavra, ele direcionou, isso aqui que é importante, essa é a verdade, isso é o que vale, né? Eu tive sim uma boa formação, mas as experiências vieram no serviço, e muito, muito organicamente. Então, quando eu parava para orar por alguém, e que eu sentia o que Deus sentia a respeito daquela pessoa, eu entendia como Deus olha as pessoas, o que Deus enxerga.
E eu sempre, muitas vezes, essas pessoas estão muito conflitadas, por diversos motivos, né? Na vida, seja naquele momento da vida, ou algo da alma mesmo que está dentro delas, e sempre em contrapartida, aquele sentimento que ela tinha, seja de rejeição, de abandono, de incapacidade, de inferioridade, vinha o Senhor, eu ali falava assim, eu não vejo nada disso. Eu vejo tudo diferente. Para mim, ele é precioso. Eu recebo a adoração dele, eu recebo a adoração dela. Eu entendo, né, os conflitos. É claro que Deus não está falando que ele aceita pecados. Eu não estou falando disso, tá, gente? Deus não tolera o pecado, porque isso é contra a natureza de Deus, né? Deus abomina o pecado. Mas com relação às dificuldades da nossa vida, da nossa humanidade, da nossa limitação, entender pelas pessoas o que Deus pensava, me fez conhecer mais a Deus também. Então, muitas vezes, a nossa busca pelo Senhor, esse conhecer de Deus passa pelo serviço. Então, quando você vai, por exemplo, num semeando, que você olha naquela rua e você vê 80%, 70% daquelas pessoas que já foram cristãs naquela situação, e você olha, podia ser o meu irmãozinho que está sentado aqui comigo, ele podia estar tocando aqui, ele podia estar pregando no meu lugar, e ele está jogado lá, alguma coisa aconteceu. Mas o amor de Deus continua imenso por aquela vida. Com certeza não foi o Senhor que colocou ele naquela condição. Então, estou dando exemplo, né, de um dos ministérios, mas qualquer um deles vai nos ensinar muito a respeito do Senhor. Então, não espere você estar perfeito para tomar posse e fazer aquilo que o Senhor te entregou. Faça, se consagre, se santifique, tenha fé, busque, mas faça com o que você tem hoje. Porque você vai compreender Deus também sob os olhos do seu serviço, daquilo que Deus te entregou para fazer. Amém? Bom, aí tem um negócio legal aqui, muito legal, que já fala aqui o Memorial de Pedras. Eu não vou ler tudo, gente, senão vai ficar meio longo. Mas o Josué deu uma direção assim, ó, vocês vão passar e vocês vão pegar 12 pedras, nós vamos fazer um memorial, né, um altarzinho, um altarzinho de pedra, vamos dizer assim, para que as pessoas se lembrem do que aconteceu hoje. Que eu abri o rio, né, aqui já tinha aberto o mar, aqui o rio, para o povo de Israel passar a seco. E ele fala algo assim muito bonito, e eles cumprem isso, tá? Eles pegam as pedras, vou lá no 4:9 só para respaldar o que eu estou falando. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. No 11, quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo. Os homens da tribo de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar na frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40 mil homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Muito bem. E aí, o que vai acontecer? Eles fizeram esse altar, e aí lá no 23, ele diz assim, aqui, no 21, gente, disse ele aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais, o que significam essas pedras? Expliquem a eles, aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que tivessem atravessado.
O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que tivéssemos atravessados. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, seu Deus. Aqui ele está resumindo tudo que Deus fez. E ele está dizendo para quê? Ele está dizendo o que Deus fez no mar e para quê? Para que todo mundo saiba que Deus é poderoso. E aí eu vou dizer para você que essas pedras, né, esse memorial, esse altar, hoje, muitas vezes está em você. É para você que o teu filho vai olhar. É para você que o teu filho, teu neto, o teu bisneto, sei lá quem, o teu amigo, o teu irmão vai olhar e você vai poder contar, olha, eu vou te contar o que Deus fez na minha vida. Esse altar aqui, esse lugar aqui, que foi consagrado ao Senhor, já foi um rio que o Senhor milagrosamente secou, para que eu vivesse um milagre, fechou esse rio de novo, que a gente não leu o texto, mas o rio voltou ao curso normal. Esse lugar que você está vendo aqui de pedras, esse é o lugar onde o natural se rendeu ao poder de Deus. Totalmente. Onde o sobrenatural reinou, porque se fosse eu, por mim, sem esse milagre, eu não teria vivido isso. Eu não teria atravessado. Meu amado, o Senhor está construindo em nós memoriais para você contar para as pessoas. Se eu estou aqui foi porque Deus fez um milagre na minha vida. Se eu estou aqui é porque o Senhor me curou. Se eu estou aqui é porque o Senhor me libertou. Se eu estou aqui é porque o Senhor teve paciência comigo. E como teve paciência comigo? E como teve? Se eu estou aqui é porque o Senhor me amou, me cercou. Se eu estou aqui é porque o Senhor me ensinou, me fortaleceu. Se eu estou aqui é porque o Senhor foi torre forte, foi meu abrigo no dia da angústia. Se eu estou aqui é porque o Espírito Santo intercedeu por mim, permitindo que eu andasse um pouco mais. Esse memorial que estava num lugar físico, para que aquelas gerações ouvissem falar do Senhor e do seu poder, hoje está em nós. Nós carregamos a presença. Nós carregamos as cicatrizes daquilo que o Senhor curou e nós temos que falar. Doeu, eu fui prisioneiro, eu fui escorraçado, eu fui limitado nessa área, eu fui fraco, eu errei, eu pequei, eu errei de novo, eu fui infiel com Deus, mas o Senhor, por misericórdia, fez um milagre, e hoje eu posso dizer que o Senhor é poderoso na minha vida, porque sem Ele eu não teria sobrevivido. Esse memorial é você, porque a palavra chama a gente de carta viva, não chama? Uma carta que anda. Uma carta que conta uma história perambulando por todos os lugares, dentro dos mercados, nas praças, nos cinemas, no shopping, na rua, na padaria, nas instituições, nas empresas. Fale, meu amado, fale o que Deus fez na sua vida. A gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir o que Deus fez em você. A gente precisa ouvir que área da tua vida que o Senhor conseguiu mudar, que estratégia Ele deu, como foi esse processo, porque muitas vezes aquilo que você está passando é justamente o que eu preciso para passar também. É a receita, entre aspas, né? É o fôlego de um impulso de continuar que eu preciso. Muitas vezes está em você. Naquilo que você tem para contar a respeito do que Deus fez. Às vezes o consolo que uma mãe precisa está na boca de outras mães. Mães que já passaram pelas mesmas coisas, que tiveram filhos com os mesmos problemas. Às vezes o alívio da sobrecarga do homem está na boca de outro homem, que aprendeu que ele é o provedor, que ele é o governo, mas que ele é filho de um Deus todo-poderoso. Ele consegue e tem que desenvolver esses dois papéis. E o Senhor precisa
usar você. Nós precisamos deixar o Senhor nos usar. Conte o que Deus fez. Como é que você veio parar aqui? Como é que você atravessou? Ah, não vou nem te falar. Eu estava do outro lado, lá. Ué, mas não tem caminho? Vou te contar. O Senhor fez isso, mandou assim, assado, pedra, arca, obediência, passamos. Estou aqui, do outro lado. As pessoas precisam ouvir. E quem vai falar é a gente. É o cristão que tem que falar. Infelizmente, o mundo está falando bem alto no ouvido das pessoas. Muito alto, muito alto. Os índices de depressão, burnout, suicídio estão absurdos. Os índices de morte de mulheres, eu não acredito que é só de mulheres, não, porque, enfim, tem um ativismo aí por trás, mas o índice de mulheres que estão sendo mortas por nada está absurdo. É mãe chegando no PA porque o homem bateu no cunhado, bateu nela com o filho no colo. É a nossa realidade que eu estou falando, tá? Não posso dar detalhes aqui porque fica o registro, né? Enfim. Mas é isso que está acontecendo dentro das casas. Soca todo mundo. Filho de 1 ano, fraturado, com edema. Passa geral, passa o rodo, isso quando não mata. Então o mundo está falando muito alto. Essas pessoas precisam ter uma esperança. Essas pessoas precisam ouvir que o Senhor fez um milagre na nossa vida. Que o Senhor nos deu coragem para romper com padrões. Que o Senhor mudou a nossa forma de pensar, que a gente também foi assim um dia. A gente pode ter gente que já matou, ter gente, o agressor, agressoras. A gente pode ter adúlteros. E vamos ter, gente. Eles têm que estar aqui. Eles têm que estar aqui. Adúlteros, mentirosos, fofoqueiros, trambiqueiros, desonestos. Mas que podem contar uma história diferente. Eu era assim. Mas eu encontrei o amor verdadeiro em Jesus Cristo. E eu me arrependi e a minha vida começou. Eu atravessei. Eu estava do outro lado do poço fazendo horrores. Trabalhando para o mal, sendo instrumento nas mãos do inimigo para destruir a minha família, o meu trabalho, os meus amigos, a minha igreja. Porque tem gente que está sendo influenciada pelas trevas para destruir igrejas inteiras. Enfim, eu fui, mas eu tive uma experiência. Deus operou um milagre no meu coração, o meu entendimento cedeu. Eu vi que estava errado, eu vi que não era aquela forma, eu vi que não era aquele caminho. Eu vi que eu não precisava daquilo para ser amada. Eu vi que eu não estava sozinho mais. Então, eu não precisava brigar com o mundo. Eu não precisava brigar com o mundo para chamar atenção, porque eu entendi que o Senhor estava comigo. Esses testemunhos têm que ser contados. Que existe um caminho, que a presença do Senhor vai na frente, que vai exigir fé, mas que a gente pode atravessar se confiarmos e obedecermos a Deus. Amém? Meu amado, uma das primeiras coisas que a gente tem que ceder é aqui, o nosso padrão de pensamento e valor. Porque a gente vem montando ele há um tempo, então a gente tem dentro de nós um sistema de valor do certo e errado. E às vezes o nosso certo está errado para Deus. É certo só para nós. A gente viu isso acontecer na nossa família, e você sabe disso, o problema começa na avó, a mãe. Se a gente for falar sobre agressão doméstica, você vai ver que tem um caminho. A avó, a filha, a neta, e assim vai. Porque ela viu isso, é normal, dentro do padrão que ela viveu. Só que para Deus não. E a gente tem que baixar
os nossos conceitos, a gente tem que baixar as nossas certezas. As primeiras coisas que se vão quando a gente se converte é a nossa certeza. Eu tinha certeza que eu era católica e que estava tudo certo. Primeira coisa que foi pro chão foi a certeza de que eu estava certa. Ele tem que ir. E esse caminho que a gente sempre tomou tem que ser sujeitado ao seu Senhor. O Senhor está mesmo ali na frente, eu não estou vendo, hein? Eu não estou vendo a arca. Não, tá lá onde você está. Você está indo no oposto. Ai, que lindo. Volte-se para onde está a presença. Volte-se para onde o Senhor está direcionando. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Aleluia. Ele faz tudo novo. Não tem nenhum coração tão duro que o Senhor não possa tocar. Não tem nenhuma mente tão calcificada nas suas certezas que o Senhor não possa quebrar e mostrar, está errado. Você está achando que está certo, mas está errado. Mas não é pecado, mas está errado. Não é pecado do que está elencado, mas está errado. A sua forma está ferindo as pessoas. A sua forma está ferindo a sua casa, está ferindo os seus amigos, está ferindo a você mesmo. A sua forma está afastando as pessoas de você. E muitas vezes, gente, é a gente mesmo. É a gente mesmo. Então, fale do que Deus fez. Fale do milagre. Aleluia. Ah, Denise, eu não tenho, eu nunca atravessei o Tietê. A seco, pode contar. Mas eu tenho certeza que você tem alguma convicção que foi quebrada. E que mudou. Quando você mudou a forma de pensar e de agir, as coisas mudaram. Esses dias eu estava na terça-feira aqui, eu fiz uma brincadeira com uma pessoa. Eu falei que se ele pudesse, ele dava uma ferra na cabeça. Eu estava mexendo com o ferrinho aí, né? E ele falou assim, bem na hora, assim, de uma forma bem leve. Eu já tive muito essa vontade, viu? Hoje não tenho mais. Sabe o que é isso? Jordão. Já tive isso é um impulso meu. Eu vivi assim. Hoje, isso não faz parte de mim. Eu atravessei. Estou do outro lado. Parece que é tão pequeno, né? Mas não é. Porque a guerra interna é muito grande. A palavra diz que as trevas, elas estão ao redor o tempo inteiro. Ele está ali plantando sementinhas do mal, esperando uma oportunidade de se abrir o canteirinho para ele jogar a semente e ela florescer. E fala que as coisas da carne, elas militam contra as coisas do espírito. Ou seja, nossos pensamentos, a nossa humanidade, os nossos sentimentos, eles brigam contra as coisas de Deus. Por isso é que a nossa carne tem que estar santificada. Para que não seja mais a nossa carne, mas que seja o Espírito de Deus reinando naquilo. Então, quando a gente fala de pequenas coisas que a gente mudou, pode ser um riacho, não precisa ser um Jordão, pode ser um riacho. Houve uma guerra. Toda vez que você é não e você se inclina para o sim, houve uma guerra de Deus, tá? Se inclinando para o que Deus deseja. Toda vez que você quer vingança e desiste, houve uma guerra e o Espírito de Deus venceu. Toda vez que você leva um tapa e quer dar o tapa de volta em vez de dar o outro lado, houve uma guerra para você meter a cacetada na pessoa. Mas o Espírito venceu porque você não fez isso. A sua justiça está no Senhor, meu amado. Totalmente no Senhor. Mas eu fui errado, mas eu fui errada. O Senhor te perdoa. E se uma vez perdoado, o Senhor esqueceu. Acabou. Ajude você, se ajude, jogue você essa culpa fora. Peça perdão.
os nossos pecados, as nossas independência de Deus, nosso orgulho, tudo isso a gente vai ter que se ajustar em arrependimento. Arrependimento. Não é emoção, não é remorso, é arrependimento. Mas uma vez que a gente se ajustou com o Senhor em arrependimento, e esse perdão veio, está dado, o Senhor não volta atrás. Nunca você vai ouvir uma acusação que veio do Senhor. Sempre é do inimigo. Toda culpa, meu amado, é do inimigo. Toda culpa é do inimigo. Não é de Deus. Deus não volta, mas você não. Acabou. Mas eu fiz de novo. Se arrependeu? Perdoou de novo. Perdoou de novo, você começa de novo. Não tem problema. O Senhor conhece a nossa limitação e a nossa humanidade. Do contrário, Ele teria desistido de nós há muito tempo. Ele sabia que a gente ia falhar. Lógico que a gente não vai avacalhar, né? Mas Ele já sabe que em algum momento deu ruim. Senhor, errei. De novo. Mas o Senhor é justo e misericordioso para pagar, para perdoar, para fazer tudo novo. Porque essa é a vontade dele. Amém? Eu espero que daqui para frente você fale mais os teus jordões, os seus córregozinhos, que a gente consiga ouvir o seu testemunho, pequeno ou grande, porque ele pode servir muito e para muita gente. Amém? E se tem algo que Denise do céu, eu não consigo vencer isso, meu Deus, eu não consigo. Coloque diante do Senhor. Nós vamos para essa mesa aqui, ó, daqui a pouco. O maior e mais poderoso sacrifício de amor que alguém pode ter feito. E o Senhor quer te reconciliar, quer te ensinar a vencer como Ele venceu. Como Ele venceu. Ele é vencedor. E a palavra diz que nós, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Você vai vencer isso que é grande hoje. Persevere. Busque o Senhor. Você vai vencer se você colocar isso no lugar certo, em obediência, santidade e fé. Amém? Vamos orar. Vamos orar um pouquinho? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na sua presença, pela tua palavra, obrigado por esse momento. Aleluia. Obrigado por confiar em nós. Obrigado por cuidar dos nossos corações, dar a sua oportunidade. Pode buscar, se beneficiar. Quando chegamos aqui, Senhor, somos pelos palavras. E o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de servir. Desenvolvendo, transformando. Através da tua misericórdia, Senhor, revestindo do teu poder, do teu Espírito. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado por confiar em nós.
Em nome de Jesus. Obrigado pelos dons, todos os dados, somos de cura, de profecia, porque o Senhor nos deu essa condição gratuita de fazer muito mais sobre essa Senhor nos capacitou a ser, Senhor, a fazer muito mais aquilo que tanto desejamos. Acho que eu vou tocar Enche-me agora e qualquer coisa a gente repete depois da ceia. Não põe nada. Vou tirar.
Você tem a oportunidade de
mudar ou mudar a sua história. Em Atos 2, 24, mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita e não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e minha língua exalta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro e nem permitirá que o teu santo sofra em decomposição. Essa manhã eu te dou a oportunidade. Se você está longe dos caminhos do Senhor, não conhece a Cristo ainda, se você vem à frente para que nós possamos estar orando por você, para que a direita de Deus possa colocar as mãos sobre você e que você não volte sepulcro. Esse é o momento da Santa Ceia, onde nós não participemos dela por ser uma liturgia, mas porque você confesse a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que Ele possa transformar a sua vida. A Denise deu um exemplo de você falar algo de você. Eu era um homem sem expressão nas minhas fotos. Era sempre igual, parecendo de fundo. Mas depois que eu conheci a Cristo, tem uma foto que não sai dessa vida. Esse Jordão foi rompido na minha vida, através de Cristo Jesus. Quem quer vir à frente? Atos 2, 42 diz: eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Foi o que nós fizemos aqui nesta manhã. A comunhão dos santos, que é o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. E agora nós vamos partir do pão, que é o sangue de Cristo. Pode pegar as mãos. Está orando pelos elementos. Quando tiver sido servido, você pegue ele e lembre do sacrifício que Cristo fez na cruz por mim e por você. Lembre que isso não é simbólico, isso é uma realidade. A vida de Cristo está por vir. Nós temos que nos render a Ele a todo momento. Estenda suas mãos. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos, ó Senhor, porque o teu santo nome tem nos dado a liberdade, ó Senhor, de viver cada dia mais na tua presença, Pai. Através do sangue de Cristo, ó Senhor, o véu foi rasgado, ó Deus, e nós temos a oportunidade de ter uma ligação direta contigo, ó Pai. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Senhor. Obrigado pelo teu amor e pelo teu carinho, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, Pai. Obrigado por cuidar das nossas famílias, ó Senhor. Pai, obrigado por estender a tua mão direita sobre nós, Senhor. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, te peço, Senhor. O Senhor venha abençoar esses elementos, ó Pai. E quando nós, Pai, pegar esses elementos, ó Senhor, e consumirmos eles, ó Senhor, que o Senhor traga refrigério para a nossa alma, Senhor. Que o Senhor traga cura, Deus amado.
tudo aquilo que tem rendido, Pai, este mundo, Senhor, para que nós sejamos libertos em Cristo, Pai. Pai, nós, em amado Jesus Cristo, te louvo, te agradeço. Amém. Louvado seja o Senhor. E aí ele fez uma pergunta para mim, ele falou, por que Deus nos deu um livre-arbítrio? Nós vemos, meus irmãos, que mediante as nossas dificuldades, os nossos pecados, mesmo assim a gente ainda quer culpar a Deus pelos nossos atos, pelos nossos erros e nossas falhas. Ele deu o seu Filho para que nós tivéssemos a vida eterna junto com Ele. Mas muitas vezes nós deparamos em culpar a Deus. E eu falei para ele, Satanás era um anjo que andava lado a lado a Deus. Ele não tinha um livre-arbítrio, ele tinha acesso direto a Deus. Mas mesmo assim ele quis ser mais que Deus. E eu falei para ele, Adão e Eva, eles viviam no paraíso. Deus só deu uma ordem. Deus não deu livre-arbítrio, só deu uma ordem. Deus não tem culpa do meu erro e do seu erro. Nós temos que entender que quando nós participamos do pão e do sangue de Cristo, isso é
para que nós sejamos salvos e possamos estar junto com Ele. É santo, 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 santo. Pois recebi do Senhor também o que entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória de Jesus Cristo, vamos partir do pão e participar. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Olha o seu irmão do lado e fala: foi por você, esse sangue, foi por você, foi por mim, foi por nós. Possamos tomar do cálice em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, Pai, te louvo, Senhor, te agradeço. Obrigado. Por intermédio, Pai, do teu Filho. Obrigado, Jesus. Nós podemos, Pai, olhar para o alto, Deus, e entender que nós somos livres, através de Cristo Jesus, para viver o melhor que o Senhor tem para nós nessa terra. Nós possamos desfrutar de tudo isso, assim, com amor e temor, Pai, com gratidão, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor, por nossas vidas, Pai. Obrigado por nós estarmos aqui hoje, Pai, nesta manhã, ouvindo da tua palavra, Senhor, por nosso Deus, Senhor. Pai, nós, ao sair transportados aqui, Pai, desses paredes, Senhor, nós levamos o seu amor para onde for. Pai, usa cada um de nós, Senhor, que nós sejamos, Senhor, servos fiéis de Ti, Pai. Instrumento do Senhor, Pai, por onde passar, meu Deus, para que as pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus fiel, esse Deus que restaura, que cura, que transporte amor sobre nossas vidas, Pai. Eu te louvo, Pai, em nome do Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Pai, te louvo também, a Deus, por cada dizimista dessa igreja, Pai, por cada ofertante, Pai, por cada amor, Senhor, que tem um coração grato, Senhor, que oferta na obra do semeando, Pai, onde vidas ali são alcançadas, Pai, através do simples café e do pão de manteiga, Senhor. Pai, que o Senhor continue, Pai, prosperando sobre os vasos, Senhor. Pai, que o Senhor continue abençoando as empresas, Pai. Abençoe os nossos trabalhos, Senhor. Abençoe os trabalhadores, ó Pai. Pai, que nós tenhamos a certeza, Pai, e a consciência, Senhor, que tudo que nós fazemos, nosso trabalho é para a tua glória, Senhor. É o Senhor que nos dá, Pai, saúde, Pai. É o Senhor que nos dá condições de fazer o movimento que nós temos que fazer durante o dia do nosso trabalho, Pai. Pai, tudo aquilo que nós deixamos de fazer, Pai, falando que nós somos cristãos, Senhor, nós envergonhamos o Seu santo nome, Pai. Por isso nos perdoa, Senhor, que nós tenhamos a consciência, Pai, que tudo que nós fazemos é para a Tua glória, Pai. Pai, abençoe a igreja, Pai, abençoe as finanças desse local, Senhor. Abençoe, Pai, a vida do pastor, Adilson, Senhor. Abençoe a vida, Pai, do Márcio, do Evandro, Deus, que cuida das finanças dessa igreja, Pai.
ela possa ser cada dia mais para a glória do seu santo nome, Pai. Pai, que o Senhor possa cada dia mais manifestar a tua graça sobre cada um que aqui se represente, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Eu te louvo, Pai, e te agradeço, Senhor. O Senhor continue nos abençoando, Pai, falando conosco, Pai, durante o resto da nossa tarde. E que seu santo nome seja engrandecido e glorificado em cada um de nós. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Você pode trazer sua oferta, seu dízimo no gasofilácio.